Naquele tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveriam ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permitirá tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas com as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Responda uma coisa aqui para o padre. Você alguma vez assim na sua vida já passou por algum sofrimento que te deixou atônito e falou assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que essa doença agora? Por que essa separação? Senhor, por que essa tribulação que eu estou passando já esse tempo e não tem fim? Você já passou por algum momento na sua vida, nesse sentido, de se questionar em relação ao sofrimento? Quando acontece alguma coisa desagradável na sua família, ou com você, ou no seu trabalho, ou onde você vive, onde você mora, que você realmente elevou seu pensamento ao Altíssimo e o questionou. Por que, Senhor, que está acontecendo isso comigo? Quem nunca passou por isso? Ou quem nunca questionou a Deus ao sofrimento que você passou ou que você passa? O porquê dessa pergunta inicial do padre? Vocês sabem que já era nos planos da Trindade salvar o mundo. E nessa salvação, nosso Senhor desce. Então ele teria que morrer de alguma forma. E a pena capital na época do Império Romano era a cruz, o madeiro da cruz, que era a pior condenação que um homem naquela época poderia receber da mão do Império Romano. Era pior. Então nosso Senhor, por ser Deus, sabia do que ele iria morrer. E o que ele faz? Ele começa a preparar os apóstolos para o sofrimento dele e depois deles. E ele começa a fazer o que com os apóstolos? Começa a anunciar então a quinta-feira santa e a sexta-feira santa. Mas também ele anuncia o domingo de Páscoa. Então ele começa a falar: olha, vocês 12 que estão aqui do meu lado, vai chegar uma hora em que eles vão me pegar, eles vão me torturar, vão me bater, vocês não vão me ter durante quase 3 dias, mas no último dia eu vou ressuscitar. Quando Pedro, chefe dos apóstolos, ouve que o mestre iria sofrer, o que ele pensou dentro de si? Vixe, eu também creio que vá sofrer. Então ele fala para o Senhor: Senhor, não, que o teu Pai do céu não te permita esse sofrimento, essa cruz que o Senhor falou, os bofetões, as cusparadas. E aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, você não entendeu nada. Você não está entendendo que eu tenho que passar por isso para salvar você? Que eu tenho que morrer no lenho da cruz para poder devolver a humanidade para o meu Pai, para o vosso Pai, Pedro?
Você não entende que na vida vocês terão tribulações, Pedro? Você não entende que o ser humano não está privado e ileso de doenças, de tragédias, de mortes, de frustrações, de separações, de traições, Pedro? Será que você não está entendendo, Pedro, o que eu estou falando? Aí o Senhor fala para ele: Pedro, vocês sabem que no original grego não é sai de perto de mim, né? Está dizendo no Evangelho, vai para longe, Satanás. No original grego vai dizer: vai para trás de mim, Pedro. Ou seja, quando a gente começar a reclamar da dor, do sofrimento, da frustração, vamos para trás do Senhor. Quando a gente for para trás do Senhor, o que nós vamos enxergar? Um Cristo com uma cruz subindo o Calvário. Ou seja, quando a dor, quando a frustração, quando a cruz lhe apresentar aos ombros, você vai para trás do Senhor, vai olhar a figura do crucificado e vai subir o Calvário com ele. Pronto. Sem reclamar, sem murmurar, sem maldizer a Deus, sem se afastar do crucificado. Porque o que acontece muitas vezes quando vem a dor? A primeira coisa, a pessoa foge da igreja, buscando refúgios, buscando subterfúgios para enganar a dor. Não, eu não quero sofrer. Eu não tenho esse direito de sofrer, padre. Eu sou tão bom, venho à missa todo domingo, confesso sempre os meus pecados graves e mortais, eu não admito o sofrimento na minha vida. É isso que nosso Senhor nos ensinou? Renunciar ao sofrimento? Foi isso que eu acabei de ler aqui agora? Ou ele disse: vai para trás de mim, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu vou fazer na sexta-feira santa, Pedro, vai para trás de mim, Pedro, olha o que eu estou fazendo com a cruz, porque a cruz é o único caminho que nós temos nesse mundo para chegar à vida eterna. E ele fala: Pedro, você não quer sofrer? Está preocupado aí que vai sofrer, em querer guardar a sua vida? Você vai perder a sua vida, Pedro. Não adianta você querer guardar a sua vida neste mundo, porque a gente vai perder. Quando eu digo guardar a vida, é não se sacrificar por causa de Deus, é não renunciar àquilo que hoje te leva ao pecado por causa de um bel prazer. Isso é que é carregar a cruz de cada dia, renunciar a cada dia uma coisa que você vê que não é de Deus, que vai fazer você perder a sua alma e seguir a cruz de Cristo. Vocês sabem que o desejo de Deus é que todos se salvem. Só que para nós chegarmos então à gloriosa vida eterna, é necessário passarmos pela cruz, pela renúncia. Quantas vezes o seu casamento, para você, não é uma cruz? Quantas vezes os seus filhos te dão tanto trabalho, tanta decepção? Você fala assim: meu Deus, eu pensei uma coisa para eles, olha no que eles estão se voltando. Mas mesmo assim, né? O pai e a mãe, após cada queda, está ali do lado. Pode até permitir que o filho se perca, falando, orientando, mas estão falando, estão exortando, estão trazendo para a igreja. Mas mesmo que um dia se perca, o pai e a mãe estão ali do lado. Então, quantas vezes a sua família é uma cruz para você? Padre, eu não aguento mais a minha esposa. Não muda. Padre, sou casado há 25 anos e eu não conheço o meu esposo. A cada dia ele tem uma reação que me assusta, que me assombra. Quando éramos namorados, ele nunca foi assim. Depois que nós casamos, olha no que ele se virou. Esperava um marido carinhoso, um marido que dialogasse, um marido que fosse afável. E olha o que eu tenho do meu lado, e vice-versa. Será que essa cruz que você carrega não é para a sua santificação? Padre, eu tenho um vício dentro de mim que me faz pecar, que eu não consigo ser santo. Será que o Senhor não quer que você vença esse vício para alcançar as virtudes e sermos santos? Nós temos que aprender na vida que cada vez que a vida atirar em você limões, faça uma bela limonada com bastante açúcar, bem gelada com gelo. Façam isso.
Não praguejem contra Deus. Não se rebelem contra o Altíssimo. Não saiam da igreja. Quantas pessoas você conhece que, quando passaram por tribulações, aflições, deixaram a igreja católica, nunca mais foram à Santa Missa de domingo, nunca mais se confessaram, nunca mais rezaram o Santo Terço, nunca mais ouviram falar de Deus, abandonaram a fé, apostataram a fé e foram para outras religiões que prometem um imediatismo da cura, um imediatismo da doença, um imediatismo da parte financeira. Essas pessoas quiseram, infelizmente, renunciar à cruz de Cristo. Tem uma santa que nós comemoramos, eu acho que há 2 semanas atrás, Santa Rosa de Lima. Ela foi a padroeira da América Latina, uma freira. E ela dizia assim, que só existe um caminho certo e seguro para se chegar à vida eterna. E ela coloca 2 pontos. A cruz. Você tem permeado esse caminho de renúncia e de cruz para um dia você e os seus chegarem à vida eterna?